The Walking Dead. Uma série tão polêmica, mas mesmo assim, depois de tantas decaídas, é uma série que ainda tá no coração de muita gente. Por isso que você deve ter clicado nesse vídeo aqui, né? Porque em algum momento o hype dessa série chegou até você. E hoje vamos falar do primeiro episódio, pra mim um dos melhores episódios pilotos das séries de todos os tempos. E vamos lá, sem enrolação. Vamos pelo começo. Vamos falar um pouco da ambientação da série. Em The Walking Dead, a gente tem uma aula de como fazer uma obra com um ritmo lento, mas com muita qualidade. Na primeira cena, tu já percebe isso logo de cara. Você vê um carro de longe, a cena não tem trilha sonora, ela é silenciosa. Você só escuta o barulho do motor do carro. Saindo do carro, a gente conhece o nosso protagonista, né? O Rick Grimes. Confuso, porém calmo, ainda com um olhar leve e com muita humanidade. Um olhar que ele vai perdendo ao longo das temporadas. Rick tá em procura de gasolina e você, como espectador, não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui. Quem é esse cara? Pra onde que ele tá indo? Óbvio que se tu for ver hoje em dia a série, tu já vai saber mais ou menos sobre o que se trata, né? Mas eu digo imaginando, vendo lá em 2010, né? Quando se foi lançado. E aí a gente tem uma das cenas mais icônicas da série, onde a gente vê, por debaixo do carro, uma criança com as pantufas se arrastando no chão e pegando um ursinho de pelúcia. E obviamente nosso querido policial bonzinho vai ali atrás ajudar. E assim, vocês já sabem o que acontece, né? Um tiro no meio da testa dela. E assim, aqui vai um ponto. Hoje em dia a gente tá mais acostumado a ver violência nos filmes, nas séries, mas na época, em 2010, era muito diferenciado tu ver uma série que na primeira cena você via uma criança sendo baleada, tá ligado? Principalmente na TV aberta, né? Tipo, no domingo à noite, assim. E voltando, a ambientação dessa série, pelo menos até a 7ª temporada, ela é incrível. A série se permite ter seus momentos de silêncio para reflexão tanto do personagem quanto do espectador. E apesar de ser uma série de zumbi, a princípio você imagina que seria algo de ação, né? Sei lá, um Resident Evil. Mas pela primeira vez era apresentado pra gente uma mídia de zumbis que na verdade era um drama. E não apenas uma ação doidona, cheia de clichê, era totalmente sobre o desenvolvimento das pessoas que estavam ali. Tanto que todo mundo que acaba vendo a série depois de um tempo entende que na verdade a série se fala mais sobre as pessoas, os sobreviventes, do que necessariamente sobre os zumbis. E é isso que faz The Walking Dead ser uma das maiores séries da história. Eu imagino que isso tenha pego muitas pessoas de surpresa. Eu, pelo menos, quando comecei a ver criança, eu imaginava que eu ia só ver uma série de zumbi que tava todo mundo falando. Eu não imaginava que ia ser tão dramática e tão sensível. E também eu não imaginava que essa série ia colocar eu, uma criança de 10 anos, pra refletir sobre diversas coisas, né? E apesar de ser uma série de ficção, ela tem esse olhar muito realista de como as pessoas iriam encarar um fim do mundo. E algo também que acrescenta na ambientação dessa série é o tipo de câmera que eles usam. Eles usam câmeras antigas para dar essa textura na filmagem. Tu vai ver que tem uma granulação e é por causa dessas câmeras antigas que eu vou deixar o nome delas aqui. Isso pra mim é triste que eles deixaram essa questão da câmera pra trás ao longo das temporadas, porque pra mim era algo que acrescentava muito. Então cortamos pra antes do apocalipse, uma das minhas cenas favoritas da série, que é a cena da conversa do Rick com o Shane. E essa cena é muito interessante porque é apresentada pra nós a dinâmica desses personagens. A princípio parece só um diálogo superficial, mas conseguimos entender como eles lidam com as coisas da vida e também um com o outro. O policial bonzinho e o policial mau, né? Resumindo, a gente vê essa dinâmica sendo apresentada pra gente de uma maneira muito bem escrita. Falam sobre seus relacionamentos e um claramente mais paciente que o outro, mais passivo que o outro. O Rick, mesmo pensando coisas ruins sobre a Lori, nem com seu melhor amigo ele desabafa sinceramente. Tá sempre segurando uma mágoa, tentando manter um respeito a ela. E o Shane já tá pros escambau, né? Ele já fala mais agressivamente sobre a namorada dele, chama ela de nomes. Ele diz o que pensou em falar e o que realmente falou. I know what I want to say. I want to say, bitch, you mean to tell me you've been hearing this your entire life? You are still too damn stupid to learn how to turn off a switch. You know, I don't actually say that though. You know. That would be bad. Right? Yeah, I go with the polite version there too. Very So. wise. Yes, sir. E um ponto curioso é que o assunto das brigas são totalmente diferentes e com pesos completamente diferentes também. O Shane, que reagiu mais agressivamente, brigou com sua namorada por causa de uma luz acesa, esquecida ligada na casa. Teve todo esse alvoroço por causa disso. E o Rick,
onde foi um assunto muito mais sério, muito mais delicado, ele foi completamente passivo. Last thing she said this morning. Sometimes I wonder if you even care about us at all. She said that in front of our kid. Imagine going to school with that in your head. I would never say something that cruel to her. Certainly not in front of Carl. Uma cena curta que, a princípio, é simples, mas resume inteiramente os nossos personagens, pelo menos nesse ponto da história. Não resume literalmente como, o Rick nasceu em tal cidade, então ele é assim porque ele passou por isso na vida, não. Se resume com um diálogo completamente cotidiano e orgânico. Até ali no lanche que eles estão comendo, que tu vê que o Shane pega a batata dele, molha no hambúrguer do Rick. Até tudo isso são relações que eles acabam colocando pra gente na cena. E assim, essa cena é muito bem atuada, porque falar pra vocês que se não for um ator bom, se não fosse uma dupla de atores bons aqui, essa cena não ia se sustentar, assim. Aí a gente tem a perseguição ali dos policiais, né? Todo mundo sabe que esse vídeo não necessariamente é um resumo, né? Então eu vou tocar a bala na história aqui. E agora eu quero falar sobre as cenas do hospital. E rapaz, aqui pra mim já é um clássico. Essas cenas já estão tão marcadas, pelo menos na minha cabeça, eu imagino que na cultura pop, que eu já considero um clássico, né? Não tem como deixar de falar de 2010 sem falar dessa porta aí do Don't Open Dead Inside, Don't Inside Open Dead, como é que é? E aqui agora eu vou abrir um parênteses. Já foi muito falado de como a história, pelo menos no começo de The Walking Dead, é muito parecido com aquele filme 28 Dias Depois. E pra falar bem a verdade, o começo é bem parecido sim. Mas não tem como negar que The Walking Dead pegou essa ideia e fez muito melhor do que o filme. E é parecido não só pelo fato do personagem ter acordado num hospital um mês depois do apocalipse, mas na minha opinião eu acho que eles também pegaram um pouco da referência da questão das câmeras, né? No filme do 28 Dias, eles também usam uma câmera digital, só que eu achei que eles exageraram um pouco na qualidade ruim da câmera, porque em alguns momentos a contação da história é um pouco prejudicada pela falta de nitidez, tu não entende muito bem o que está acontecendo. Eu acho que no The Walking Dead eles deram uma solução muito melhor para essa ideia, que é pegar uma câmera boa, só que antiga, que também acaba dando essa textura, né, para a imagem, né, um pouco dessa vibe. E outra questão também é que o nosso Pink Blinder aqui no nosso filme do 28 Dias, ele acorda do hospital sem estar mancando, super bem de saúde, normal, e na minha humilde opinião, né, o Andrew Lincoln entregou muito mais a atuação de alguém que está saindo de um coma, é muito mais realista, muito mais palpável, sei lá. Eu imagino que o criador do The Walking Dead deve ter visto essa história e pensou, mano, eles desperdiçaram uma boa ideia aqui, eu acho que eu posso fazer melhor, e ele realmente fez melhor. Mas agora voltando pro The Walking Dead, para as cenas do hospital. As cenas do hospital são hipnotizantes. Cada elemento é muito bem construído. O medo do desconhecido, a atuação do Andrew Lincoln, o cenário, a ambientação, até os efeitos 3D são muito bem colocados na série, principalmente na época. Se eu falar pra vocês aqui que essa cena aqui é CGI, dá de perceber um pouco sim, mas na época, cara, nem percebi, vou falar bem a verdade. E eu não posso deixar de falar também da cena do Ricardinho descendo as escadas no escuro, só com a luz do fósforo. Meu Deus, essa cena é muito boa. Isso tudo com uma calma que a série tem, ela deixa as coisas acontecer no tempo dela, ela não usa nenhum elemento clichê de jumpscare ou uma trilha sonora tensa para você sentir alguma coisa, ela faz isso só com o silêncio, o elenco e uma câmera antiga. E de novo vou enfatizar aqui que sem um bom elenco essa série não teria ido para lugar nenhum, porque o que mais sustenta são os personagens, o desenvolvimento dos personagens e como os atores conseguem representar isso de maneira esplêndida, né? Tem poucos atores na série que tu olha e fala, esses aqui é ruim pra caramba. Pelo menos no começo, tá? Depois da 7ª temporada em diante ali, o final tem... tem vários atores ruins, vários personagens ruins que eles querem ficar desenvolvendo e tu não liga pra esse desenvolvimento desse personagem que não tem nem carisma, enfim. Mas hoje nós estamos falando do primeiro episódio. Depois do hospital, Ricardinho encontra o seu primeiro zumbi, ou pelo menos a metade dele. Aí nós vemos um homem se transformando num menino assustado.
Ele tenta segurar o medo dele, ele tenta se conter no caminho todo, só que ali a gente vê que ele perde as estribeiras. Rick estava vendo algo que ele não entendia e ele simplesmente fugiu assustado. Mas no final do episódio, depois de ele ter entendido o que estava acontecendo, ele volta lá e na cabeça dele, fazendo um ato de piedade, finaliza aquele zumbi. Mas voltando pro começo do episódio, depois desse encontro com essa meia zumbi, ele vai correndo para casa dele e encontra sua casa vazia. Se sente muito perdido e ainda naquele estado de desespero. E aqui eu vou enfatizar de novo. A atuação de Andrew Lincoln aqui é um absurdo. Essa cena ele deveria ter ganhado algum prêmio, sei lá, não é possível. Vemos na cena um pai de família desesperado, perdido, chorando que nem uma criança, implorando para que aquilo fosse um sonho. Porque apesar de ele estar em um momento ruim do relacionamento dele, eles são tudo que ele tinha e tudo que ele amava. Is this real? Am I here? Wake up. Mas vem uma esperança dessa situação. Ele vê que as fotos da família não estão mais lá. Ou seja, a mulher dele levou para onde quer que ela tenha ido, né? E Rick recupera o resto de força que ele tem e tenta seguir adiante. Ao sair, Rick tem um encontro tranquilo com o filho do seu futuro amigo. Mas no fim, o Morgan acaba explicando pro Rick tudo o que tá acontecendo. E aí a gente meio que entende as regras desse universo. E também regras essas que são seguidas até o final da série. Algumas são descartadas, mas eu vou falar um pouco disso um pouco mais na frente. Regras como os zumbis se atraírem pro barulho, a mordida mata, a febre, enfim. E ali, na casa abandonada de seus vizinhos, que Rick começa sua jornada para achar sua família. Mas antes ele passa na delegacia, e aqui vem um detalhe que eu achei muito legal, porque o zumbi que ele acaba matando na delegacia, que também era policial, é a mesma pessoa, o mesmo policial que ele tinha chamado a atenção lá no começo do episódio, um pouco antes dele levar um tiro. Police chases, what do you think? What I think, Leon, is you need to stay focused and make sure you got a round in the chamber and your safety off. Após isso, Rick se despede de Morgan e diz pra ele que vai ligar o rádio todo dia de manhã pra conversar com ele. Algo que nunca acontece, nunca dá certo e acaba gerando mágoas, mas também são coisas que a gente acaba vendo nas próximas temporadas. E no caminho de Atlanta, Rick tenta chamar alguém pelo rádio, mas ninguém responde. Porém, um grupo nas montanhas consegue receber essa mensagem e tenta responder ele, mas não consegue. E aí descobrimos que o Shane está nesse grupo. E aí tu já fica um pouco de olho aberto, tipo, opa, alguma coisa tá acontecendo aqui. E depois a câmera começa a dar um foco numa criança e numa mulher, daí tu já fica tipo, eu acho que entendi o que tá acontecendo aqui. E daí, pra ter certeza, corta pro Ricardinho olhando pra foto deles em família, né? Confirmando, né, que o Shane tava num grupo junto com o filho e com a esposa dele e a talaricagem ali comendo solto. E depois disso acaba a gasolina do carro e cronologicamente seria a primeira cena do episódio. E ele segue marchando para Atlanta. No meio dessa procura ele acaba encontrando uma casa que a única coisa viva que tem lá é um cavalo, que acaba ajudando ele a chegar em Atlanta. E também a gente tem outro take muito icônico dessa série aqui, que é ele chegando em Atlanta. Esse eu vou deixar aí, não vou nem explicar. Acho que todo mundo nessa época já viu essa imagem em algum lugar na vida. E nesse momento da série você ainda não entende a dimensão do problema e do perigo real dos zumbis. Você só vê um ou outro solto ali. Quando o Rick chega na cidade, tudo no começo é tão calmo, silencioso e vazio. Mas ele se depara com a primeira ordem da série. Um conjunto de cenas que eu acho muito foda e é muito legal essa interação dos zumbis que eles tinham, pelo menos na primeira temporada. Que eles tinham mais consciência, conseguiam girar maçaneta, pegar pedra pra quebrar vidro, pular grade, algo que se perdeu depois que o criador da série saiu na segunda temporada, mas eles deram um jeito de dar uma costurada no final, dizendo que esses zumbis na verdade são zumbis variantes, que são mais inteligentes e tal. Enfim, e o episódio acaba daquele jeito bem irônico, com só a voz do nosso querido Glenn aparecendo no rádio. E é por tudo isso que o primeiro episódio de The Walking Dead é mais do que só um começo de série. É um lembrete de quando a TV ainda tinha coragem de ser lenta, silenciosa e intensa quando necessário. Quando uma cena simples podia carregar o peso e quando o terror não vinha só do sangue, mas da solidão, da perda, da dúvida.
Esse piloto entrega tudo. Uma direção impecável, atuações absurdas, fotografia marcante, uma trilha quase ausente, mas quando aparece, ela é bem poderosa. Foi o episódio que deu início a uma das maiores jornadas da televisão na história e que mudou completamente o gênero de zumbi no mundo. E mesmo com todas as quedas que acabaram vindo dessa série depois, ela ainda tem muitos fãs e muitas pessoas que ainda gostam muito de reviver pelo menos o começo dessa história. E The Walking Dead não só apresentou o mundo sendo destruído, ele apresentou um novo jeito de contar histórias. E por isso, esse aqui é, sem dúvida, pra mim, o melhor piloto de todos os tempos. Muito obrigado, esse foi o vídeo. Eu sou o Riba, esse é o Riba TV. Se tu gosta de filmes, séries, de música e também de notícias, esse canal é perfeito pra você. Se inscreve, dá um like. Se tiver a opção de hypar o vídeo aí do lado dos comentários, dá uma hypada pra ajudar o canal também, que a gente tá começando aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá vindo novo aí no canal, os novos inscritos, e valeu, e é nóis!